passar a palavra agora ao deputado Rogério Correia, cumprimentar aqui em nome do da Marilda, todos os sindicalistas presentes, agradecer o convite e, ao mesmo tempo, parabenizar pela iniciativa. A Beatriz me solicitou que eu fizesse também mais um preâmbulo, né? Não o conteúdo em si do Estatuto, mas um preâmbulo mesmo. Um dos motes da campanha presidencial do senador Aécio Neves vai ser o choque de gestão. É a gestão que ele chama de eficiente. E nisso há toda uma concepção de Estado, que o Lindolfo colocou bem, que a gente já conhece. Esse estatuto e a chegada dele à Assembleia Legislativa está dentro desse contexto. Não se faz nada em Minas Gerais, do ponto de vista do governo, que não tenha intenção de alavancar a candidatura de Aécio. O governo do Estado de Minas Gerais virou um comitê eleitoral do senador Aécio Neves. Ele funciona para isso. Tudo é feito com essa perspectiva. Então, o estatuto também está dentro desse contexto. Ele é uma peça de marketing. É para dizer, olha, nós consolidamos um estatuto do servidor público moderno, na nova visão de choque de gestão. E, evidentemente, ele quer consolidar nesse estatuto as restrições feitas de 2003 até agora. Então, isso é importante que a gente perceba isso. Ele vai, no mínimo, consolidar as restrições. Ali dentro do Estatuto você não vai ver nada que signifique avanços para o servidor público por via do Estatuto. Ele consolida já as restrições feitas em 2003. E provavelmente tira também direitos, como vocês vão ver daqui a pouco, em alguns direitos que ainda existem vão ser retirados também do Estatuto, como vocês vão ver a análise pormenorizada que vai ser feita na segunda mesa. Mas, no mínimo, ele consolida aquelas restrições feitas de 2003 até agora, do chamado choque de gestão, do não sei o que de resultado, e aquele lero-lero todo da Renata Vilhena e do professor Anastasia. Eu penso, como o Lindolfo, que nós devemos, portanto, contrapor a esta ideia deste estatuto e do choque de gestão a uma outra visão de estatuto servidor. Portanto, fazer um esforço, inclusive, para que a gente tenha um substitutivo que nos coloque na condição, inclusive, de contrapor a esse estatuto um outro, através não de emendas pontuais, mas de um substitutivo. Um substitutivo que garanta direitos, por exemplo, o que é subsídio e o que é carreira. Isso afeta os professores de maneira violenta, que foi a restrição maior que eles fizeram aos trabalhadores da educação, que foi o estabelecimento de subsídio contra a carreira. Isso o Estatuto vai consolidar ali, já que ele não diz nada a respeito, a política que ele fez em relação à restrição da carreira dos professores. Nós precisamos retomar essa discussão. O Estatuto é um bom momento de retomar isso. O que é subsídio e o que é carreira? É um bom momento para ver também as liberdades sindicais, ao invés de restrição de assembleia, quais são as liberdades do sindicato? Quais são o número de servidores que devam ser licenciados, inclusive, para prestar à categoria os serviços sindicais, do ponto de vista de liberdade sindical. O estatuto deles, evidentemente, foge disso. Qual a discussão de jornada? A jornada estabelece a jornada de 30 horas como um direito sem restrição salarial ou não no Estatuto? Claro que não. Eles querem consolidar as 40 horas quanto à etapa de jornada. A questão da estabilidade no emprego, embora ele não aprofunde a falta de estabilidade, ele consolida, Lindolfo lembrou bem, aquilo que eles fizeram em 2003, e o que consta lá foi uma resistência que nós conseguimos fazer na época. Eles queriam mais do que aquilo, mas evidentemente ali também significa perda de direitos que ali foram colocados. Fora quinquênios e outros que estão postos ali. Eu penso, portanto, que é uma boa hora, então, de se fazer um debate sobre concepção de Estado. Que tipo de estatuto merece o serviço público ou que tipo de Estado? E nesse sentido, fazer uma contraposição a ele.
Bem, por que eu acho isso importante? Não é só porque é um dos motes do governo, não. É porque nós precisamos de discutir, de fato, o que são as concepções que estão postas no mundo hoje. E o Estatuto é um bom momento para se fazer isso. Não, repito, ali vai essa ideia agora de Estatuto para consolidar o que eles acham que foi um avanço, que é o choque de gestão, e isso servir de marca, de peça. Agora consolidamos isso. Estamos prontos para a 4ª geração do choque de gestão. Aguardem, vai vir aí a 4ª geração. Choque de gestão. Vamos cortar, fazer cortes que precisam ser feitos. Não é possível o Estado sobreviver a tanta gastança, é o termo que eles usam. Eu fiz um debate, agora eu e Maria Tereza, para discutir Bolsa Família, lá na Assembleia Legislativa, naquela Assembleia de Debate. E do outro lado estavam o Lafayette Andrada e o Bonifácio Mourão. E é impressionante. Fala que o Estado precisa de parar com a gastança. A gastança é o Bolsa Família, são os projetos sociais, é a moradia, né? Moradia rural. Você para de dar dinheiro para a do Rio Doce. O Estado precisa parar com a gastança. Essa gastança levou à crise na Grécia. A Grécia está dessa forma por causa da gastança. E essa concepção do governo, de Bolsa Família, essas coisas, isso vai levar o Brasil a uma nova Grécia, um risco europeu da crise europeia. A crise na Europa não é por causa do neoliberalismo, não. É por causa da gastança. E eles usam a palavra gastança. Então eu acho que essa é a concepção que está colocada. Então eu acho que essa questão do Estatuto é um bom momento para se fazer um bom debate com o governo sobre concepção de Estado. Nós não devemos perder essa oportunidade. E, evidentemente, tendo o viés contrário a essa visão que eles ali vão procurar colocar. Mas eu queria contextualizar isso também dentro das oportunidades, da situação política que a gente vive e quais as condições que temos para fazer esse enfrentamento agora e a necessidade de fazer. Tem duas coisas preocupando aqui em Minas Gerais. Uma é a queda de rendimento do Atlético Mineiro, né? Mas essa nós não vamos discutir aqui hoje, não. Isso foi só um momentâneo cansaço, né? Foi um choque. Foi uma virose. Nós estamos sob um choque. E a outra, que é mais o tema de hoje, que é esse problema mesmo da crise que nós encontramos, que é que advém aí dessa crise, em especial na Europa agora, e um risco de uma onda conservadora muito grande, que tem reflexo aqui também importante. A Europa bateu no teto agora de política conservadora. Nós estamos numa crise na Europa. Ontem eles soltaram o dado de desemprego. A Europa bateu em 20 milhões de desempregados na zona do euro. Significa 25% de desemprego na faixa etária de menos de 25 anos. Isso na Europa como um todo. Em alguns países como Portugal, Grécia, já beira 50% dos jovens de desemprego. Essa crise na Europa é a crise de um modelo, é a crise neoliberal que está posta, e as medidas que têm sido tomadas são medidas de caráter conservador, que aqui se traduz o tal choque de gestão. Essas são as medidas que estão sendo colocadas lá, em especial na Alemanha, e a exigência do Fundo Monetário Internacional, do mercado europeu, da zona do euro, que exigem, portanto, dos estados um choque, que é o que sempre acontece nas crises do capitalismo, levando, evidentemente, os trabalhadores a pagar a conta. Então, a Europa, que viveu um período chamado de bem-estar social, tem visto esses direitos sendo cortados na sua essência, com quebra de estabilidade, previdência social. Então, esse receituário neoliberal da Europa, hoje começa a assanhar também a parcela conservadora na América Latina. Esse risco nós corremos. Há no Brasil, por exemplo, uma campanha midiática enorme em favor de subir juros para combate à inflação, como se a inflação tivesse sido combatida com medidas conservadoras. Há toda uma campanha agora
que virá também contra, novamente, o serviço público e os servidores públicos, contra o Estado. Começam a atacar o que eles chamam da falência da Petrobras. O sentido não é de proteger a Petrobras, mas sim de caminhar também na visão privatista, e com modelos mais conservadores de gestão do Estado. Então, há uma ofensiva muito grande da mídia, do PSDB, dos partidos conservadores, em relação à crise que se vive na Europa. E a própria Europa reage a isso hoje de modo também preocupante, né? Com a França, algumas análises que, ao invés do maio de 68, que tinha uma perspectiva libertária e etc., vive hoje um contexto conservador muito grande. Começa a crescer na Europa o sentimento de direita, do problema ser referente aos estrangeiros. Então, enfim, uma onda conservadora muito grande que eles aqui hoje no Brasil e na América Latina começam a colocar como o modelo a ser seguido. Então, o choque de gestão, ele vem dentro dessa onda. A candidatura do senador Aécio Neves já acena nitidamente com esses preceitos conservadores para fazer um aceno de unificação das elites brasileiras em torno de um programa, retomando, inclusive, o que eles chamam da era FHC como exemplo a ser seguido. Então, já perdem mesmo, inclusive do ponto de vista eleitoral, já querem fazer um embate apontando para plataformas conservadoras do ponto de vista econômico e também do ponto de vista social. Do ponto de vista social, colocam as prioridades deles hoje são enfrentar a diminuição da maioridade para 16 anos. Então, começam com pautas também conservadoras do ponto de vista social e de retirada de direitos. Recentemente, os sindicatos preocupados aí com o Ministério do Trabalho, com pautas que estão também no Congresso Nacional de retirada de direitos. Vocês participaram recentemente de uma articulação dos sindicatos para tentar evitar com que isso progrida. Mas esse sentimento começa a ser trabalhado por toda a mídia conservadora e tudo mais. Ao mesmo tempo que nós precisamos de reagir a isso, embora nós tenhamos tido no Brasil, eu considero, avanços importantes do governo Lula e do governo Dilma, nós precisamos de aprofundar medidas de caráter, mais profundas e estruturais que não foram feitas no Brasil. Então, nós não fomos capazes de articular uma reforma política. Isso deixa com que o calendário eleitoral ele continue muito à mercê do fisiologismo. Nós não temos valorização de partido político. Então, temos um problema sério, estrutural, do ponto de vista da democracia, o poder judiciário, a questão da mídia e da comunicação não foi enfrentada. Então, medidas estruturais que deixaram de ser feitas. As reformas também mais profundas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, a reforma agrária. Então, existem ainda avanços que nós não consolidamos no Brasil e que nos preocupam, porque à medida que não se consolida, você também fica à mercê, muitas vezes, da pressão conservadora. Então, nós vivemos no Brasil um período importante de embate agora, e Minas Gerais acaba estando um pouco no centro disso com a candidatura do senador Aécio Neves, trazendo para cá agora um centro conservador de debate. Bem, além disso, aqui em Minas foi possível consolidar, desde 2003, esses aspectos mais conservadores por uma série de fatores. E, inclusive, uma pouca resistência ao projeto do PSDB em Minas. Nós tivemos uma resistência muito pequena de 2003, especialmente até hoje, mas principalmente nos mandatos do Aécio Neves aqui. Seja por uma falta de capacidade de unificação dos movimentos sociais e também de uma oposição mais consistente e institucional. Isso precisa ser também
nós precisamos dar um passo à frente em relação a essa resistência. Esse governo agora do Anastasia, até pelo fato do PSDB colocar em Minas a candidatura do Aécio como a candidatura presidencial, isso forçou um embate maior entre oposição e situação, então clareou mais o embate que nós temos em Minas Gerais. Isso facilita, portanto, esse enfrentamento. E nós conseguimos também, dentro da Assembleia Legislativa, do ponto de vista institucional, uma oposição mais consistente, que demonstrasse, portanto, uma diferenciação em parcela importante do povo mineiro. Isso foi fundamental de ter ocorrido durante essa legislatura agora. Mas, fundamentalmente, nós tivemos também uma resistência maior do movimento social. O movimento social passou esse período muito isolado. Uma greve aqui, outra greve ali, o governo mira naquilo, derrota aquela greve. A mídia faz sempre às vezes do governo, e isso dificulta mais ainda o papel de resistência. Então nós passamos por um momento muito difícil. De uns tempos para cá, essa unidade do movimento social passou a ser importante. Vocês tiveram um papel muito, muito relevante em relação a isso. Greves na educação, greve na saúde, mesmo na Polícia Civil, mostraram um servidor público mais atento, com maior capacidade de unidade, mas que tem que apontar daqui para frente com uma resistência ainda maior. Então, o Estatuto vem também no momento de resistência do movimento social. Também a unidade com os próprios movimentos sociais que foi buscada, né? Tivemos aí os encontros dos movimentos populares, a unidade dos sindicatos com esses movimentos, mostrou uma resistência maior a esse projeto, o que foi fundamental nesse procedimento. Mas nós precisamos ampliar. Então eu acho que, ao fazer a discussão agora do Estatuto, nós temos que guardar também esse momento de enfrentamento maior, de buscar essa unidade para fazer o enfrentamento maior com o governo do PSDB e com esse contexto que aí vai estar colocado. Dentro da Assembleia Legislativa, nós retomamos, aí tem uma notícia boa, o Bloco Minas Sem Censura, conseguimos rearticulá-lo, já foi lido, inclusive, no plenário, a nova composição do Bloco. Nós vamos estar com 21 deputados da oposição agora, PT, PMDB e PRB. O PCdoB está rediscutindo a saída do Bloco, que ele fez parte, para, se não vir oficialmente, porque o Estatuto, o regimento da Assembleia não permite sair de um bloco num ano e entrar no outro. Mas ele pode sair e informalmente entrar no nosso bloco. Se consolidar isso, que é uma perspectiva que estamos avaliando, nós teríamos novamente 23 deputados em oposição na Assembleia Legislativa, o que consolida também uma capacidade de resistência maior. Então isso já foi consolidado, foi lido semana passada o bloco, e nós vamos agora eleger a liderança, a nova liderança do bloco. Essa semana nós concluímos esse trabalho. Provavelmente deve ser o deputado Sávio Souza Cruz, que fica como líder do Bloco Minas Sem Censura agora. Eu fiquei nos 2 primeiros anos, e agora há um revezamento com o PMDB nessa retomada. Mas é também uma perspectiva de reação dentro da Assembleia Legislativa que nós estamos apontando. Vai ser um bloco nitidamente de oposição, e isso ajuda também na articulação. Eu queria, inclusive, convidá-los ao que nós pudéssemos fazer uma pauta comum. Nós fizemos isso no início da legislatura, e eu acho que é hora de fazermos de novo uma reunião entre o Bloco Minas Sem Censura e o movimento social, sindical, de maneira geral, para combinarmos agendas comuns. O que tem de movimento social que precisa ser reforçado na Assembleia, e, ao mesmo tempo, a luta institucional, como é que nós repercutimos as lutas sociais dentro também do Parlamento. A gente marcar um grande debate sobre isso, talvez um seminário entre a combinação agora da luta institucional e da luta social, para saber como enfrentar esses problemas que estão dentro da Assembleia e que vocês vão enfrentar com o governo agora, nesse próximo ano agora e o ano que vem, né? Acho que seria uma pauta também
positiva, mas há um sentido de resistência. Isso facilita a questão do estatuto, de fazermos um debate, portanto, mais aprofundado da concepção do estatuto. Eu quero terminar aqui concordando com o Lindolfo mais uma vez, de que nós não podemos entrar nessa discussão do estatuto apenas propondo emendas aqui ou acolá. Eu acho que o estatuto quer consolidar ali uma visão de acúmulo que eles tiveram, de restrições ao direito do servidor público, com uma visão de serviço público neoliberal, que nós agora precisamos fazer um embate mais geral e não permitir que isso se consolide como uma plataforma midiática deles em relação a quem implementou o choque de gestão com facilidades, inclusive sem resistência do servidor público, dos sindicatos, como se fosse algo construído, de certa forma, de consenso, que é o que eles querem mostrar para a sociedade. E dizer, em especial para a unidade, né, que eles pretendem das elites nesse momento, de que eles são capazes de unificar uma nova visão de gestão, que não é a gestão da gastança, a gestão, né, mas sim a gestão do choque, das restrições, né, enfim, de fazer com que o Estado seja o Estado detentor agora do mínimo, né, você gasta, aquele discurso todo que ele precisa de fazer até para ter o aval das elites à sua candidatura. Então, acho que o que está posto no Estatuto é muito mais do que simplesmente os itens ou a discussão de cada item, mas é uma discussão política global do qual o caminho que o governo do PSDB quer enfrentar em Minas Gerais. Eu acho que é dessa perspectiva que a gente deve encarar o Estatuto. Então, parabenizar vocês pelo debate, né? E a gente quer acompanhar de perto essa discussão e ter uma estratégia comum com o sindicato. Pouco adianta nós, mesmo podendo o bloco com 23 deputados, se nós não tivermos uma resistência real dos servidores públicos. Evidentemente, uma hora eles passam. Mas há uma vontade nossa de, junto com vocês, resistir, não permitir a aprovação do Estatuto, mas depende de uma estratégia comum que a gente possa estar traçando a partir de agora. Então, convite, parabéns pelo convite. Vocês viram o contexto geral que está a aprovação do nosso Estatuto. O Lindolfo fez um belo resgate dos programas e do Estado. Rogério nos contextualizou muito bem